primeiro pensar sobre a intencionalidade pedagógica dessa plataforma, né? Uma vez que a gente sabe que nós temos aí diversas plataformas, então como essa plataforma pode vir a contribuir com a aprendizagem dos nossos estudantes? Então, para o estudante, essa plataforma vem a fortalecer a aprendizagem através de atividades integradas aos materiais digitais, né? Então, a princípio, uma concepção, uma idealização dessa plataforma enquanto uma plataforma de incentivo ao estudo do aluno, né? O estudo assíncrono, mas a gente sabe que exige aí uma adaptação à nossa realidade, a cada comunidade. Para o professor, ela realmente é um instrumento que pode ser um aliado, né? Reduzindo esforço na elaboração, atribuição, correção de atividades durante pós-aula. Então, a gente pode realmente trazer essa plataforma a nosso favor, até produzindo aí instrumentos avaliativos a partir disso. Para os gestores, ele consegue identificar níveis de engajamento, aprendizagem, para um apoio mais personalizado. Então, conhecer realmente, né, os seus estudantes, em que turmas existe maior necessidade ali de apoio. Então, realmente traz ali uma ferramenta de apoio para todos esses atores aí no processo de aprendizagem. Qual é o nosso público-alvo de tarefa? Eu vou só estar pedindo a vocês, se alguém tiver com áudio ligado, por favor, desligar para a gente não ter esse problema de ruídos. Então, nosso público-alvo de tarefas são os anos finais de ensino fundamental e médio, né? E, essencialmente, todos os componentes da formação geral básica. Todos da formação geral básica e ainda um componente do itinerário formativo global, que é a educação financeira, que também traz tarefas, tá? Então, não haverá tarefas nos itinerários formativos globais, com exceção de educação financeira, né? Todos aqueles componentes. Também itinerário formativo de aprofundamento. E a OE, a orientação de estudos, ela trabalhará, sim, plataforma tarefas, mas dentro de uma abordagem diferente, que eu vou estar explicando mais adiante. Bom, nossa meta de engajamento atual para tarefas são 10 tarefas semanais por aluno, né? Então, essa é uma meta que hoje está vigorando como 10, porque iniciou ano passado, né? Como tarefas iniciou bem ao final do ano, com 20, houve adequação para 10 devido ao contexto, né? As demandas daquele momento, e hoje está sendo estudado novamente, então vai haver uma percepção de como que essas 10 tarefas estão fluindo, para, de repente, fazer uma redefinição dessa meta. Tá? Então, hoje vigora isso. Quais são os contextos em que nós vamos utilizar essa plataforma? E a composição, né, dessa meta, como ela se dá? Bom, a plataforma Tarefas, ela vai ser utilizada no componente orientação de estudos, as chamadas tarefas OE. Ela vai ter um formato, né, nessa situação aqui, de trilhas de 10 exercícios, 10 questões, divididas em níveis de proficiência, né? Pegando ali aquela intencionalidade de fazer a aprendizagem por níveis de proficiência, né? De fazer recomposição de aprendizagem. Então, continua com esse objetivo, mas haverá aí reformulações na forma de condução desse componente OE. Na FGB, nós vamos estar utilizando a plataforma Tarefas da forma tradicional de 2023, né? Vai continuar essas tarefas que são associadas, que são atreladas às aulas de materiais digitais. Então, cada material digital traz uma tarefa, né? E nós teremos, então, esse par MD, material digital, e tarefas, para compor, então, a nossa meta semanal de 10 tarefas por semana aluno. Então, esse é um dado importante, tá, pessoal? Apesar da plataforma Tarefas estar presente nesses dois contextos, nessas duas, né, formas de utilização, a nossa meta do BI, ela será considerada somente essas tarefas da FGB, que a gente está dizendo aí que já vem associado aos materiais digitais. A OE não entra, tá? No caso de tarefas. Como se dá a utilização na OE? Apesar dela não entrar, né, nós sabemos que temos aí uma grande importância desse componente, né? As orientações de estudo, elas visam a aprendizagem individualizada por níveis de proficiência para anos finais, né? Tanto em PEIs como escolas de tempo parcial, e também no ensino médio, né? No caso das PEIs e não das parciais. Parciais não tem OE no ensino médio. E ela ocorre através de atividades em plataformas de língua portuguesa e matemática. No caso da língua portuguesa, foi escolhido como plataforma de uso Tarefas SP.
No caso de matemática, Khan Academy para ensino médio, Netflix para ensino fundamental. Qual a diferença aqui, né? O professor de OE, ele vai ter ali uma quantitativa de aulas semanais para trabalhar ambas as plataformas, né? E ele deverá, então, ter esse jogo de cintura, né? Ter esse planejamento para ele estar conseguindo trabalhar, dar esse apoio aí para português e matemática. A diferença para nós, em termos mais objetivos, é que em tarefas, esses acessos, né, nas trilhas lá de proficiência de tarefas, elas não contam naquela meta do BI semanal, de 10 tarefas semanais. Enquanto que Matchfic e Khan Academy, sim, compõem a meta semanal dessas duas plataformas. Então, isso é uma informação bastante importante para nós, em termos objetivos aí das nossos indicadores da nossa unidade, né? Como se dá a organização desse componente, né? Orientação de estudo de acordo com a carga horária. Né? Então, nós sabemos que o quantitativo de aulas, né, a carga horária para uma matriz curricular do 24 de OE, ela é bastante variável. Então, nós podemos observar aí que na parcial, a gente tem no fundamental apenas 2 aulinhas, né? Então, daria sim para o professor estar trabalhando plataforma, né? No médio parcial não ocorre, nós não temos OE, enquanto que nas FEIs nós temos aí quantidades até maiores, né? Nós temos aí, por exemplo, FEI de 9 horas, 7 anos, nós temos aí 4 aulas de semanal. Então, a gente tem ali uma possibilidade mais ampla de utilizar, né, esses espaços para estar trabalhando com os alunos. Existe uma orientação, existe um desenho pré-definido da SEDUC para a gente fazer esse trabalho de OE, para orientar esses professores que foram atribuídos em OE? Pessoal, eu vou solicitar mais uma vez atenção aos microfones, por gentileza, que sejam fechados os microfones, porque está havendo alguns ruídos, então creio que alguém esteja com o microfone aberto, tá? Muito obrigada. Então, pessoal, não existe um desenho pré-definido. O que existe hoje, né, segundo as últimas reuniões que participamos com os pontos focais da COPED, são recomendações, né? Então, essas recomendações, eu vou estar passando para vocês, elas ocorrem no sentido de priorizar, sim, o uso de plataformas. Então, houve, sim, um redesenho, né, dessa organização de orientação de estudos, desse componente, no sentido de realmente priorizar o uso de plataformas, né? Então, existiu um documento orientador inicial que falava em um uso semanal, né, deixando ali subentendido um uso de tarefas semanal e um uso de matemática, né, Khan ou Matchfic. No entanto, na última reunião, houve uma fala no sentido de priorizar a plataforma em que se observa maior defasagem da turma. Então, o que nós temos como orientação hoje, né, atualizada hoje? Priorizar o uso das plataformas, em especial daquela em que se observa maior defasagem, matemática ou português, né, língua portuguesa. A de menor defasagem pode ser trabalhada de formas alternativas, né, já que nós temos aí situações que temos de 1 até 4 aulas de OE, dependendo do ano série e da modalidade de ensino. Usando séries com maior quantitativo, né, de aulas semanais, como, por exemplo, sextos e sétimos de 6 a 9 horas, que tem 4, eles usufruem de maior possibilidade, sim, possibilidades mais amplas de uso, como, por exemplo, poder lançar mão daquelas estratégias já consolidadas no TEI, para o componente de orientação de estudos, né? A gente sabe que no TEI já existe uma tradição grande aí com orientação de estudos, coisas que dão certo, então existe uma amplitude maior de fazer uso disso para gerar aí uma melhor aprendizagem dos alunos. Mas não perder de foco o uso da plataforma, que representa aí um maior desafio para a escola, certo? Quais são as características das tarefas da orientação de estudo? Né? Não falando aí de Khan ou de Matchfic, das tarefas. Né? Tarefa de orientação de estudos tem como público-alvo o público das OEs, né? Anos finais de fundamental de todas as escolas e médio somente de FEIs, né? Não temos OE em médios regulares. Formato de trilhas semanais com 10 atividades cada trilha, né? É bem diferente das tarefinhas dos materiais digitais, que são trilhas de nível de proficiência. Há 3 níveis, né? O básico, intermediário e avançado. Então, serão ofertadas ao todo 30 atividades semanais, né? 10 de cada nível de proficiência. Ali, né,
O aluno tem ali a liberdade, tem total ingerência sobre como utilizar isso, como se movimentar pelos níveis. Podem ser realizadas de forma assíncrona, sim, por exemplo, com tarefas de casa, ou em outros espaços, em outros ambientes, se isso for conveniente. Há uma orientação de utilizar uns 45 minutos de aula, né? Mas isso é realmente uma orientação. Prazo de 15 dias para a realização de cada trilha, tá? Já vem com esse prazo de 15. O estudante pode movimentar-se livremente pelos níveis, tanto de forma ascendente como descendente, passando de básico para avançado e vice-versa. Então, o professor é realmente um mediador desse processo, não fazendo essa intervenção sobre que nível de proficiência o estudante estar trabalhando, estar ali experimentando. Tarefas de OE não computam na meta semanal do BI. É uma informação que eu estou somente enfatizando agora. Agora, com relação às tarefas que computam na nossa meta, né? As tarefas dos materiais digitais, da formação geral básica e também que entram também em educação financeira. Qual é o público-alvo dessas tarefas, né? São todos os anos sérios, né? Anos finais fundamental e médio de todas as escolas, B e parcial. O formato são atividades de sistematização de cada material digital. Então, existe realmente esse parzinho, né? Cada material encerra uma tarefa. Atualmente, a gente tem aí, predominantemente, as tarefas de múltipla escolha. Existe também uma sinalização de haver tarefas, por exemplo, de fazer relação de colunas e outras modalidades, né? Outros formatos, mas isso não está ainda vigorando. A atribuição, ela está prevista, está desenhada para 2024 para ocorrer de maneira automática pelo diário de classe da sede. Então, como funcionará? Assim que o professor trabalhar um material digital, fizer ali o cadastro daquela aula no diário de classe, haverá o disparo automático da tarefa correspondente para as turmas que ele está registrando aula. Tá? Então, isso está previsto para ocorrer em 2024, já desde segunda, e está sendo implantado para que isso flua, para que isso ocorra de uma forma redonda em todas as escolas. O prazo é de 2 dias para a realização, isso é um prazo padrão, que pode ser prorrogado por até 15, né? O professor precisa fazer essa prorrogação no momento. As tarefas com prazo prorrogado serão computadas no BI assim que forem finalizadas pelo aluno, né? Então, suponhamos que o professor prorrogue para 15 dias, na semana seguinte, se o aluno fizer na semana seguinte, será computada somente naquela semana. Essas são as tarefas que compõem a nossa meta semanal, então elas requerem uma grande atenção. O docente pode atribuir também tarefas autorais, tarefas que ele elabora na plataforma Tarefas, porém elas também não contam na nossa meta semanal, somente chamadas tarefas públicas, que são as tarefas dos materiais digitais. Ocorre o acesso a essa plataforma Tarefas por parte dos estudantes, então ela ocorre lá no centro de mídias, acesso para alunos. Ele pode fazer esse acesso tanto pelo aplicativo, né, pelo seu celular, como também pelo navegador. Utiliza-se login e senha, os mesmos da sede. Então, é importante já ter aí em mãos o RA desses alunos, para eles fazerem acesso, fazer isso estar, né, bem acessível para eles. Para professores, eles podem fazer o acesso pela sede, né? Existe ali o link Centro de Mídias Tarefas, como pode também fazer diretamente pelo link Tarefas com CMSP do Cacau. Como é que ele vai fazer pela sede? Entrando na sede, no link Centro de Mídias, ele já tem ali o link Tarefas. Clicando em Tarefas, ele terá o gerenciador de tarefas que irá encaminhá-lo para essa plataforma. Ele vai, então, entrar em servidor, RG, senha a mesma da sede, e ele tem acesso a essa plataforma. Diretamente pelo link, ele somente vai ter um atalho, né? Porque ele não vai ter todo esse processo. Ele já vai entrar diretamente ali na tela de login, servidor, mesma senha da sede, acesso à plataforma, que, por sinal, ali em atividades, ele consegue ter acesso às tarefas públicas, né, que são aquelas que estão associadas aos materiais digitais, e essa, por sinal, é a mesma ambiente virtual em que roda também a redação paulista. Bom, gente, como é que ocorre, então, essa associação de cada tarefa com cada material digital? Então, um exemplo aqui para vocês. Estamos no repositório, onde nós temos ali um filtro, e encontramos ali os nossos materiais digitais de cada componente, ano série e bimestre.
para o primeiro bimestre, Química, segundo ano, estou dando como exemplo a aula 1, a primeira aula nossa aí, desse bimestre, características dos radioisótopos. Haverá, então, um localizador nessa parte externa que identifica essa tarefa. No ano de 2023, nós tínhamos também uma lâmina dentro do PPT dessa aula que trazia esse localizador, trazia até o link das tarefas, né? E isso foi retirado na configuração atual, né? Houve aí um redesenho desses PPTs e hoje nós temos localizador somente na parte externa aqui do repositório. Aqui nós temos a carinha ali, o primeiro slide, a primeira lâmina desta aula, né, no formato PPT, e a tarefa correspondente, características dos radioisótopos, tarefa do dia. Então, é assim que vai aparecer para os alunos. Existe possibilidade, portanto, da publicação manual dessas tarefas, né? Como eu falei para vocês, nós estamos em fase de implantar a publicação automática pelo diário de classe. Mas não havendo essa possibilidade, porque estão havendo inconsistências nesse momento, podemos fazer a manual também. Como seria? Bom, uma vez dentro dessa plataforma, Tarefas SP, a gente consegue ali em atividade modelos, né? Tem modelos que nós teremos os modelos públicos, os modelos que são da SEDU e que estão associados aos nossos slides, aos nossos materiais digitais. Então, em busca, eu vou buscar pelo localizador, colar no campo correspondente o localizador que eu copiei lá no repositório, que eu acabei de mostrar para vocês onde se encontra, clico em procurar. Então, eu terei a minha tarefa correspondente, que aqui não bateu, né? Deveria ser os radioisótopos, veio outro, porque houve uma mudança aqui no meu slide. E aí eu vou publicar essa tarefa através desse aviãozinho verde. Então, vai ser disparado para a minha turma, né? Vou escolher a turma que eu estou disparando essa tarefa, posso alterar prazo, que está pré-definido para 2 dias, com prazo de até 15, posso também exibir gabarito ao final disso, para que o aluno tenha conhecimento, já tenha uma autocorreção, se quiser, e publicar essa tarefa. Podemos elaborar tarefas autorais? Podemos, mas atenção ao fato de que elas não computam na meta de uso da plataforma. Isso é um dado importante que nós hoje atendemos a esses indicadores, tá? Mas é interessante estar, sim, explorando isso, e aqui eu deixo para vocês um link de acesso para a elaboração dessas tarefas autorais, que já mostra ali várias funcionalidades interessantes, como colocar vídeos, colocar fotos, e ali o professor poder realmente explorar ali, fazer instrumentos avaliativos, é algo bem legal. E um link também de tutorial sobre funcionalidades gerais dessa plataforma, né? Que tem ali muitas funcionalidades interessantes, mas isso foge ao objetivo desse encontro, dessa live. Então, eu deixo aqui para vocês esse tutorial, para quem quiser explorar com mais detalhes. Como seria, então, esse disparo automático no diário de classe, né? A gente sabe que está ocorrendo consistências, mas isso já foi reportado para a SEDU, que as equipes já estão atuando para que isso seja resolvido. Mas assim, bem mostra que o aplicativo de tarefa, eu não conheço nada, então não adianta muito. Depois eu... Pessoal, vou pedir mais uma vez atenção aos microfones, por gentileza, tá? No final, eu vou deixar que haja uma participação, que haja um momento de perguntas, tá? Então, nesse momento, vamos tomar cuidado aí com os nossos microfones para não ter esse problema da tela de comprometer o nosso tempo. Bom, a publicação automática das tarefas pelo diário de classe, gente, só esboçando para vocês como isso vai facilitar a nossa vida, né? Houve previsão de funcionamento para segunda-feira, 19/2, algumas já estão rodando, outras não está tendo alguns problemas de disparar tarefas que são de outros anos sérios, ou de não disparar, então, ou de disparar tarefas que não foram, né, por nenhum professor foram elencadas, mas a gente já está reportando todas essas inconsistências, tá? A previsão, quando isso rodar direitinho, é de que ao acessar a sede, o professor, então, vá para o diário de classe, fazer os seus registros, né, registro de frequência e de aula. Uma vez dentro de registro de aulas, ele irá, então, escolher na lupinha a turma que ele quer lançar, vai ali selecionar data, hora desta aula, como já é de praxe, vai escolher, então, a aula do material digital. Essa é a novidade, né? Porque ao invés de elencar habilidades, ele já vai direto na aula que ele trabalhou naquele dia. Observações é um campo facultativo, ele descreve um breve resumo da aula, por exemplo, iniciou-se esse material,
finalizou-se, né? Esse material necessariamente não será finalizado em uma aula, salva essa aula e haverá, então, o cadastro dessa aula com a seguinte mensagem: registro salvo com sucesso. Para componentes que fazem parte da tarefa da SP, a atividade da aula será liberada para a turma de ciências de mídias. Então, aqui está, né, a mensagem final de que houve disparo automático. Como o aluno enxergará essa tarefa? Pelo centro de mídias, por padrão, o sistema ele já é aberto na aba turmas para aluno. Faz muito tempo. Voltando então, pessoal, o aluno vai acessar pelo centro de mídias essa tarefa, por padrão vai aparecer para ele a aba turmas, ele escolhe a turma que ele está matriculado, né? Aqui para nós apareceu o Pavão Paulista e a turma. Escolhendo a turma, ele vai ter o card, todos os cards que ele tem acesso, né? Vai acessar, então, plataformas SP, tarefas SP, o componente que ele quer realizar essa tarefa, vai aparecer todos os componentes que lançaram aqui, né? Tarefas. Ele irá, então, ter já um descritivo dessa tarefa, realizar, e fará, então, poderá fazer essa tarefa, então, do mesmo modo que aparece lá na plataforma, tarefas, finaliza a tarefa, e ela Pessoal, vou pedir mais uma vez atenção. Eu vou aguardar que vocês desliguem, tá? Então, assim, uma vez que o aluno realizou aquela tarefa lá no centro de mídias, já aparece aqui no BI, já é computada essa tarefa. Como isso é visto no BI, gente? Só para explanar para vocês a questão do indicador. Primeiro, qual é a nossa meta? Mais uma vez, repetindo que são 10. No entanto, nós temos nossos faróizinhos aí, né? Quando aí a minha turma, a minha escola, né? Tomando uma média, de 0 a 5 tarefas, não incluindo 5, a escola está no vermelho naquela semana. Já chegou no 5, fez 5 tarefas, mas abaixo de 10, já estou no amarelo. 10 ou mais, verde. Então, o mínimo é 10, essa é a nossa meta para ser trabalhada semanalmente. Diretoria de ensino, como é que a gente visualiza a nossa escola ali no ranking, né, vamos dizer, da ADE? A gente vai ter ali todas as escolas, né? O índice de tarefas realizada por aluno. Esse é um print de 2023, né? Vemos aqui, percebemos que somente uma escola está no amarelo, fez mais de 5, e as outras todas no vermelho, abaixo de 5. Esse índice é calculado da seguinte forma: são as tarefas realizadas no período, dividida pelas matrículas ativas. Por quê? Porque são realmente todas as tarefas realizadas, mas por cada aluno. Então, eu divido pelo número total de alunos. E ainda, isso é uma visão semanal, né? Havendo uma visão, um período maior que uma semana, nós ainda dividimos também pelo número de semanas. E aí nós temos os nossos índices aqui, a média do índice da DE em 2023, pegando o ano de 2023. A visão da escola, ela já vai trazer as turmas, né? O que é uma grande ferramenta de monitoramento para o gestor, no sentido de identificar turmas que precisam de maior atenção, de maior intervenção para realizar as tarefas. E da mesma forma, o índice vai ser calculado com base nas tarefas realizadas
pelas matrículas ativas de cada turma. Como é que nós podemos organizar a nossa equipe, então, gente, para a gente chegar nessas 10 tarefas semanais, né? Existem desafios? Sim. Então, eu coloco aqui uma situação exemplo, não como resposta final, porque realmente isso é um exercício que nós estaremos fazendo, né? E estaremos adquirindo esse know-how fazendo, né? E experimentando, e tendo tentativa e erro, mas aqui é uma situação exemplo para nós refletirmos. Então, vejamos que nós temos na terceira série do MED, escola de tempo parcial, apenas 8 componentes com tarefas nesse contexto, né? Estão aqui os componentes que trazem tarefas, apenas português, língua, português e matemática com 3, os demais com 2, e nós encerramos, então, a semana com 8 componentes de formação geral básica que trazem tarefas. Se considerarmos, então, uma MD, uma tarefa de cada, são 8. Nós nunca atingiríamos 10. Como é que a gente dribla isso? Então, aqui é apenas uma reflexão, não é uma resposta. Essas respostas realmente, nesse momento, não existem, mas nós podemos tentar várias coisas. Uma delas, que eu posso estar aqui sugerindo apenas. Se o português traz 3 aulas, nós podemos considerar na primeira semana, né, apenas um exemplo, a primeira aula, literatura em foco. Temos ali o que aprendemos hoje. Reconhecer gênero textual, romance, aspectos relativos à vida familiar, distinguir marcas próprias de texto literário, estabelecendo relações entre momento de produção e aspectos históricos. Beleza. Literatura Foco 2, que é o segundo material digital, né, seria a aula 2. O que aprendeu hoje, né, que é um dos últimos slides ali, sistematizando a aula. Reconhecemos também gênero textual, romântico, aspectos relativos à vida familiar, e distinguimos as marcas próprias do texto literário. Ou seja, aprendemos, né, o que aprendemos, a mesma coisa, obviamente que é uma continuidade, né, existe ali um assunto que é sequencial. Houve aprofundamento no 2? Claro que sim, né, subentende, mas a gente tem ali uma possibilidade de síntese de 2 materiais digitais nessas 3 aulas. Isso é uma possibilidade, obviamente que depende do olhar desse professor, do planejamento cuidadoso, mas é uma possibilidade que sim deve ser considerada. Na matemática, que tem 3 aulas, né, porque essas são as aulas que têm os componentes com mais aula, então a gente acaba, né, não sobrecarregando, não buscando sobrecarregar, porque são componentes-chave, e matemática demanda também tempo, né, porque existe a questão da resolução dos exercícios, né, o aluno precisa fazer. Mas, neste caso, seria possível? É uma reflexão. De onde vem isso? O que aprendemos hoje? Potências, né? Potência expoente positivo, negativo, fracionário, cálculo de potência de números decimais e resolução de problemas. Aula 2. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que aprendemos? Resolução de problemas com potências. Então, houve realmente um aprofundamento na aula 2. É possível sintetizar em 3 aulas? Vai depender realmente do olhar cuidadoso de cada professor e do trabalho de equipe, porque aí tem que haver essa comunicação no sentido de, semanalmente, buscar atingir essa meta, né? Inclusive, há uma sugestão, né, inicial da gente atentar a isso. Componentes com 2 aulas semanais, haver já uma previsão, né, uma previsão de uma tarefa semanal. E aqueles com 3, de 1 a 2, né? 1 a 2, que a gente sabe que não é sempre que a gente consegue estender para 2, né? Fazer essa síntese, né, de 2 MDs em 3 aulas. Não é sempre que isso é possível. Mas a gente coloca aqui isso como uma possibilidade dentre tantas que podem surgir dentro desse estudo, tá? Pessoal, a partir disso, eu acho muito importante, né, que a partir desse contexto que a gente está, em relação às metas de tarefas, a gente ter um foco muito grande no planejamento das aulas, do bimestre, né, ter uma visão de longo prazo de bimestre, não só da minha aula semanal, porque a gente vai ter que estar atento, neste caso, não só mais a considerar, aqui, né, eu coloquei como primeiro item, considerar a necessidade de ajustar o cumprimento dos materiais digitais com foco na data prevista para a prova paulista. Isso, de fato, foi uma orientação, né, foi uma grande preocupação em 2023, porque nós temos já uma data prevista para a prova paulista, em que nós sabemos que houve cumprimento ali, pelo menos de 70%, 80% dos materiais digitais, e isso já, né, dá um repertório para o aluno fazer a prova paulista, já fica alinhado com o conteúdo que será cobrado. Então, a gente fez uma orientação bastante focada nisso em 2023, para que a gente pudesse realmente preparar esse aluno para essa prova. Outra questão a ser considerada em 2024
será a organização dessas aulas, né, a nível de semana e também bimestral, considerando atingir as metas semanais de tarefas. Então, considerar, sim, condensar materiais digitais, por exemplo, né, é uma possibilidade, levando em conta o cumprimento da meta semanal de tarefas. Então, quando fizermos nosso planejamento semanal e bimestral das nossas aulas, considerar como é que na minha escola os componentes irão, né, fazer a distribuição desses materiais digitais, de modo a que todas as semanas a gente consiga 10. Né? Isso é uma coisa perfeita, que sempre vai dar certo? Não. Mas a gente tem, né, pelo menos ali a gente tem um foco, né? A gente tem uma estratégia para a gente poder agir sobre essa meta, tá? E considerar também outros tempos e espaços para propiciar aos estudantes a realização das tarefas semanais, né? Porque tarefas, como foi idealizado a princípio, como estudo assíncrono, né? E a gente sabe que na nossa realidade, às vezes é difícil fazer o aluno acessar fora do ambiente escolar, por falta mesmo de recurso tecnológico, de internet. Então, a gente tem hoje realidades múltiplas. É possível a gente estar fazendo o aluno, por exemplo, se o professor prorrogou para 15 dias, o acesso dessas tarefas em outros momentos, em outros espaços, né, em outros contextos dentro da nossa grade, dentro daquilo que possa conversar com tarefas, né? Então, isso também é algo que eu estou colocando para a gente estudar, para a gente considerar, né? Não são respostas prontas que nós temos aqui, mas são algumas coisas que são ideias disparadoras que eu acho que podem servir para a gente traçar esse caminho. Pessoal, então, eu só gostaria de estar também enfatizando com vocês a questão das inconsistências, né? Porque nós estamos realmente recebendo bastante esse tipo de, vamos dizer, reclamação, né? Um tipo estão reportando muito, né, para nós esses problemas que está havendo problema na plataforma, ou no lançamento das tarefas, ou mesmo na hora de fazer o lançamento na sede das aulas. Então, o que nós trazemos para vocês, pessoal? A orientação, que é a mesma que nós recebemos da SEDUC, né, da COPED, de estar fazendo, sim, essa ocorrência, estar reportando isso lá no portal de atendimento da SEDUC. Por que isso é importante? Porque isso gera uma demanda de ação dessas equipes, né? Então, enquanto não existe uma demanda, as equipes não estão sabendo que existe um problema, elas não estão atuando. Então, é importante que todos nós façamos nossa partezinha, né? Nossa pequena parte nisso. Então, eu deixo aqui para vocês já o link que a gente tem acesso a esse portal, né? Ali é o portal Conectados, e deixo também o link de um tutorial para ensinar vocês direitinho como fazer a abertura. É bastante intuitivo, mas ali já traz algumas dicas também, como que faz a abertura dessas ocorrências, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre a plataforma Tarefas, tá? E eu me coloco à disposição agora para estar, né, atendendo a dúvidas que estejam, né, dentro das nossas possibilidades de responder no momento, tá? Então, vocês podem estar levantando a mãozinha para falar ou acessando o chat. Pessoal, antes de eu fazer, eu comentar com vocês as dúvidas do chat, eu gostaria só de chamar a atenção para a lista de presenças, tá? Ela está já no chat, eu peço, por favor, atenção, que todos respondam essa lista, porque isso é um indicador importante, a gente saber quantos estavam presentes, saber as demandas de vocês, quem são vocês. Então, por favor, todos vocês assinam a lista de presença até a gente finalizar essa live, tá? Então, tá, eu vou estar tentando, então, fazer com vocês essa comunicação agora com relação às perguntas de vocês. Então, pergunta da Alessandra. Bom dia, Alessandra. Na trilha, o professor consegue prorrogar o prazo de 15 dias? Bom, trilhas são orientações de estudo, né? Não é aquelas do material digital. As trilhas, pessoal, elas já estão para 15 dias. As trilhas, elas vêm diretamente da SEDUC. O professor não tem ingerência, tá? Então, na OE, o professor ele tem uma ingerência no sentido de condução. Como ele conduz as aulas? Ele utiliza 4 aulas, por exemplo, do 6º ano, de PEID 9, fazendo sua plataforma, priorizando matemática, ou fazendo, de repente, abordagens diferentes em português,
ou ele terá, então, aquela mesma abordagem da TEI tradicional. Então, isso ele tem essa ingerência, tá? Nós tivemos uma reunião em que foi falado que, sim, é importante adaptar a realidade da escola e as necessidades. Por outro lado, essas trilhas, elas não oferecem ingerência ao professor no sentido de escolher as trilhas, de elaborar trilhas ou de disparar trilhas. As trilhas já ficam disponibilizadas para os estudantes, elas, no caso de tarefas, são trilhas que já têm um espaço de tempo quinzenal, já vem padrão para 15 dias, tá? E o professor ele não tem ingerência sobre esses 15 dias, diferente das tarefas de material digital, que sim, o professor consegue passar de 2 para 15, né? Lá é diferente, ele passa de 2 para 15. Mais uma pergunta seria... Pela sede tem a opção de mudar a data de entrega da atividade? Bom, pelo que eu compreendi, professor do CAIF, né? Do Ailton Falcão. Bom, pelo que eu entendi, a pergunta seria, se eu tiver errado, pode levantar a mãozinha para refazer essa pergunta. Pelo que eu entendi, está se referindo ao lançamento da aula na sede, né? Registro de aula, que daria, então, o disparo automático da tarefa. E aí tem a opção de mudar a data de entrega dessa tarefa? Não, na sede não vai ser feito isso. A sede, ela somente dispara. E ao disparar, é o tempo padrão de 2 dias, né? Esse já é o tempo já do programa, já da plataforma. Então, o professor ele vai ter ainda que fazer isso. Se ele quer mudar para 15 dias, esse é um processo manual. Ele tem que entrar na plataforma tarefas, aquela forma que eu expliquei lá nos slides, que ele pode entrar tanto pela sede, gerenciador, como pode também fazer o acesso pelo link, né? Tarefas CMSP Educacau, e aí ele vai, então, acessar essa tarefa, né? Ele vai procurar ela pelo localizador, que ele encontra lá no repositório, e ali ele pode, então, ele tem ali 3 pontinhos ao lado do aviãozinho verde da publicação, que ele consegue editar, ele consegue visualizar tarefa, ele consegue também fazer outras alterações, alterar prazo. Então, isso vai ser feito realmente manualmente, a princípio, tá? Não existe essa funcionalidade na sede. Outra pergunta, observamos a professora Nogueira, Ju Nogueira, observamos aqui na escola Ivone, então, escola Ivone Nogueira, que assim que registramos as aulas, tarefas são disparadas automaticamente, porém, se a aula não foi concluída, os alunos terão acesso a tarefas. Como evitar que as tarefas sigam automaticamente? Ah, sim, já entendi sua pergunta. Você quer dizer assim, o professor, vamos ver se eu entendi, caso contrário, por favor, pode se manifestar. Pelo que eu entendi, você quer dar essa descrição. O professor, ele registrou uma aula do material digital que ele não concluiu naquela aula. Ele iniciou. Vai ser disparada a tarefa, porque o sistema faz isso, né? E ele não quer que seja disparado, porque ele ainda não finalizou essa aula. Então, não vai ter como o aluno, né? Vamos dizer assim, o aluno ainda não tem repertório para fazer a tarefa, né? Então, não é a intenção pedagógica dele. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? O disparo automático tem como evitar? A princípio, não temos essa funcionalidade, né? Porque todo esse processo, gente, ele está em implantação. Então, tudo isso que vocês estão colocando, é importante vocês continuarem colocando, né? Todas essas realidades, todos esses contextos, porque aí nós somos interface para passar isso também para equipes responsáveis de programação que podem estar estudando melhorias, né? Para que seja realmente, tenha aderência melhor, tenha melhor, enfim, melhor fluidez no dia a dia, na rotina, né? Então, veja, nesse momento não tem, vai haver sim o disparo automático assim que for feita a publicação lá no diário de classe. O que pode ser uma saída é o professor prorrogar realmente as tarefas em prazo maior, né, que ele pode até 15 dias, e fazer essa comunicação com seus alunos, né, para já estar disponível a tarefa do material digital tal, mas vocês vão fazer a partir de tal data, porque nós ainda não finalizamos esse material. Então, é tudo, a gente consegue ter essas soluções, né, fazendo a comunicação também com os alunos, fazendo os combinados, tá? Então, a princípio, poderia ser resolvido dessa forma.
Comendador Teixeira Couto, gostaria de saber quando este material estará disponível. Eu estou entendendo que é o material desta live, né? Que são esses PPTs, então ele estará disparado já no boletim, né, da próxima semana, e ele já estará disponível para vocês, tá? Então, Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Não sei se é o caminho, mas ontem eu não finalizei a aula, então não marquei a aula, apenas descrevi a aula no campo previsto. Pessoal, então, Jaqueline, essa é uma orientação que nós perguntamos já isso para o nosso ponto focal também, né? E não houve uma resposta clara com relação a isso. Nós, enquanto funcionários, né, que estamos trabalhando, nós estamos livres também de fazer os nossos testes, né? E já que você testou e deu certo, o sistema aceitou, porque isso realmente era uma dúvida que eu até estava tentando sanar aqui com o ponto focal, se era possível a sede registrar a aula, mesmo não assinalando a aula que foi dada, né, o slide que foi dado, se não haveria ali, se não barraria. Então, isso já que você deu certo, mas eu gostaria até de saber de você se você teve a mensagem de que foi associada a tarefas, e se ela apareceu lá no centro de mídias, porque você não escolheu aula. Então, eu acho realmente muito curioso o sistema ter aceito, ter dado validação para essa aula, na medida em que a validação ela já traz como mensagem final a associação com as tarefas para o aluno. Eu acho realmente curioso, acho que isso também requer que a gente mande isso para o ponto focal para eles entenderem qual está sendo a eficácia dessa associação com as aulas. Porque, neste caso, eu acho que isso levanta uma preocupação, porque nós estamos fazendo um registro que será validado. Então, eu já vou aproveitar essa pergunta, tá? Eu não tenho uma resposta para ela, vou ser sincera, nós não temos, nesse momento, a resposta para todas essas ocorrências, mas eu estarei passando para o ponto focal esse fato de que você ouve o aceite dessa aula, porque, pela lógica, não deveria ser aceito, entende? Então, aí eu vou estar repassando essa resposta assim que possível, tá? Bom, Escola Yolanda Velutini. Bom dia. Portanto, a primeira comanda, que era a somatória das tarefas OE e disciplinas, não será mais? Bom dia. Não será mais, gente. Essa era uma orientação inicial, que foi sinalizada, inclusive, em live, mas ela foi reformulada, assim, no meio do caminho, e a decisão final, né, a que vigora hoje, é a de não somar, né, diferente do METFI, que soma, de também CAN, que soma. No tarefas não soma, é realmente só a tarefas dos componentes da FGB e do matemática financeira. Então, isso é um pouco preocupante, né? Nós havíamos até repassado essa informação de que iria somar, mas nós podemos driblar isso de outras formas, né? Então, várias dicas foram dadas, mas nós podemos também continuar estudando nesse caminho. Selma, como eu consigo ver quem fez as tarefas? Não, desculpe se falou, realmente isso nós mencionamos aqui. No ano de 23, pessoal, a própria SES, ela trouxe um relatório, né? Ela traz lá, Centro de Mídias, tarefas gerenciador, que a gente consegue acessar a plataforma, e traz também relatórios, né? E nos relatórios, a gente tinha uns relatórios muito interessantes, que eram os relatórios de participação por estudante, por turma, na verdade. Então, ele gerava relatórios, listagens, constando todos os estudantes daquela turma e a porcentagem de acesso nas tarefas, de realização de tarefas. Lógico que aquilo era um instrumento, né, pode gerar um instrumento avaliativo de participação e de engajamento, porque não traz ali o desempenho dos estudantes, traz apenas a participação. Mas isso era um instrumento, sim, uma visualização de como a turma estava engajada. Agora, você visualizar acertos e erros e o acesso de cada aluno individualmente, a plataforma Tarefas também oferece, não na sede, mas na plataforma Tarefas, ela oferece também a possibilidade de estar vendo aluno por aluno, né? Ela não vai gerar um relatório geral, como na sede, que é um instrumento bastante prático, né? Já bem concreto, bem prático, bem rápido para a utilização,
mas tem um trabalho, né? Porque você tem que olhar aluno por aluno da turma. E aí, muitos professores até fazem a transposição disso no caderno, né, com uma anotação própria. Então, gerava um pouco, sim, essa demanda. Mas esse trabalho por parte do professor de compilar isso. Mas é possível, sim. E segundo sinalização que tivemos aí da COPED, haverá melhorias no relatório, porque o relatório lá da sede está suspenso no momento. Mas haverá melhorias no sentido de tornar isso mais fluido, mais aderente ao professor, e também continuará essa parte de visualizar aluno por aluno lá na plataforma Tarefas. Então, o professor, no tutorial que eu deixei, ele consegue ter essa informação. Eu deixei um tutorial com todas as funcionalidades de tarefa ao longo desse slide. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, então, mais uma pergunta da Patrícia Cornetti. Bom dia, Patrícia. Seria possível disponibilizar o acesso a tarefas para o professor antes de lançar a aula, para que a gente pudesse adequar a aula do material também de acordo com a tarefa? Veja, Patrícia, assim, como eu disse para vocês, existe um localizador. Então, você entra em repositório, você terá todos os materiais digitais do seu bimestre. No primeiro bimestre já está todo lá. E aí você, ao clicar lá no ano série, seu componente, filtrar, já vão aparecer os materiais e os localizadores de tarefas respectivos, na parte ali da própria tela do repositório. Uma vez tendo em mãos esse localizador e fazendo acesso à plataforma Tarefas, que você pode fazer tanto pela sede, lá no gerenciador, como pelo link, né, tarefas.smsp, você vai, então, conseguir colar esse localizador, procurar e buscar essa tarefa. Você consegue visualizá-la, né? Que ali, quando você vai em procurar, você já tem essa tarefa, você tem 3 pontinhos laterais, que ali, você clicando em cima, você tem um pequeno menu. Você edita, visualiza, você consegue ter ali umas funcionalidades diretamente dessa tarefa. Então, é totalmente possível e é muito necessário, né? É muito bom, sim, para o planejamento da sua aula. Andréia Junqueira, bom dia, Andréia. Mesmo que não escolhendo a aula para essa tarefa, mesmo que não escolhendo a aula, vamos ver se eu compreendi, caso eu não tenha compreendido, por favor, me corrija. Eu entendi que, mesmo não fazendo o registro da aula na sede, que irá disparar a tarefa, né, automaticamente, ela vai aparecer para o aluno, porque isso ocorreu essa semana, assim, nós tivemos relatos disso. Não, não vai. Ela está desenhada, né, na programação para que seja concatenado. Uma vez lançada a tarefa no diário de classe, lançada a aula do material digital, a tarefa é disparada para o aluno no centro de mídias, né? Então é feito realmente com essa sincronia. Mas há inconsistências, tá, gente? Então essa semana ocorreu sim, ocorreu relatos aqui para a gente de situações que apareceu tarefa do nada, apareceu tarefa de componente que não tem, apareceram tarefas de série errada, de uma série para outra. Então, essas inconsistências estão ocorrendo, orientamos mais uma vez a fazer as ocorrências, printar tela, para a gente gerar demanda, para que tudo isso tenha um fluxo melhor nos próximos momentos aí, nas próximas semanas. Elisângela de Alvarenga. Bom dia, Elisângela. Como a conexão oscilou, não sei se falou sobre e gostaria de saber se a meta semanal já será computada desde a primeira semana de aula. Bom, gente, então essa questão de quando inicia é algo que a COPED vai determinar, né, isso. Então, no ano passado, por exemplo, tarefas considerou desde o comecinho do ano. Nós até, né, fizemos várias falas no sentido de mostrar a eles o quanto serem coerentes, né? Porque tarefas entram no final do ano. Então, computou todas as semanas do ano letivo, desde fevereiro. E aí nós fizemos, né, essa reclamação, vamos dizer, mas infelizmente foi assim que eles consideraram, foi assim que eles pensaram. Então, para este ano foi zerado, eles vão considerar novamente, computar novamente as semanas a partir de uma semana zero, mas essa informação ainda não foi passada para nós. Nós já fizemos essa pergunta, né? Se essa semana, por exemplo, que é uma semana que está havendo inconsistência, se vai entrar no cálculo do BI
no cálculo anual, né, se essa semana vai ser considerada também, e nós ainda não tivemos essa resposta, tá? Então, a princípio, a gente tentar trabalhar tarefas desde o início, né, dentro da nossa meta, porque a gente realmente ainda não tem essa resposta para dar qual será a semana 0. A semana 1, né, no caso. Andréa Junqueira, não é uma pergunta, estou dizendo que aqui na escola aconteceu, o professor não colocou a aula e apareceu, ele apenas registrou a aula inicial. Registrou a aula inicial. Bom, André, então, existem 2 possibilidades aqui. Ou ele não registrou a aula, né, e apareceu a tarefa, que realmente não deveria ocorrer. Ou ele registrou a aula, mas ele não terminou essa aula, né? Mas ele escolheu a aula no slide, e ele deixou lá no campo, né, na descrição da aula, iniciou o material e salvou. Então foi disparado, e como eu já expliquei para vocês, é um processo automático. Se ele escolheu a aula do material digital, independente dele ter iniciado essa aula e concluído ou não, vai disparar a tarefa correspondente. Então, o que é a saída nesse caso, se for essa segunda situação? É ele entrar lá no centro de mídias, buscar essa tarefa manualmente, a partir do seu localizador, e fazer a alteração do prazo para um prazo maior, porque ele não terminou essa tarefa ainda, e fazer esse material e fazer o combinado com os alunos. Então, vai lá, pessoal, nós vamos fazer a tarefa que está lá disponível para você no centro de mídias a partir de tal data. Ele pode fazer essa alteração, tá? Espero ter resolvido essa questão. Maria Lúcia, complicado primeira semana, porque há inconsistências, né? A gente sabe disso. Então, tem registro em duplicidade, as primeiras aulas são duplicadas. Isso realmente ocorre muito, Maria Lúcia, mas nós temos, né? Nós não cansamos de fazer interface com eles, de fazer essa intermediação, né? Então, a gente tenta levar, né? Agora estará a cargo da supervisão fazer esse trabalho, né? Não mais no pedagógico, mas enquanto teve no pedagógico, a gente não cansava de fazer essa interação, né? No sentido de intermediar isso, de levar para eles as demandas e a realidade da escola. Mas isso realmente fica um mistério a princípio. Eu não posso falar para vocês se vai considerar essa semana ou não, porque nós não temos realmente essa resposta. Sim, a Andrea retornou a questão dela. Ele não escolheu nenhuma aula no registro. Bom, então, se ele não escolheu a aula, fica mais uma vez uma pergunta que eu vou deixar aqui para fazer para a COPED, no sentido de, se ele não escolhe a aula, a si mesmo dispara, a si mesmo registra e dispara a tarefa. Porque, pelo desenho que nos apresentaram, não era para ocorrer isso. E, segundo ponto, realmente não era para estar ocorrendo, tá, Andréia? Se ele não escolheu uma aula, porque o que nos foi passado é que, ao escolher a aula, o material iria, né, a tarefa iria para o aluno centro de mídias. Então, fica aqui isso. Acho importante fazer, sim, a reclamação, a ocorrência no portal de atendimento, muito importante não deixar passar, printar a tela, e a gente também fazer essa comunicação, tá? Porque realmente isso não está muito claro, esse processo todo. Ricardo, estamos em semana de acolhimento, fazendo diagnósticos, inconsistências na sede. Não seria melhor iniciar o ponto? Isso tudo está sendo colocado, tá, Ricardo? Vai depender realmente de uma decisão que vem de cima, né? Infelizmente, nós não temos ingerência sobre quando computa no BI. Pessoal, então eu vejo que foram finalizadas as perguntas. Se houver mais uma pergunta, eu continuo aqui à disposição, porque nós finalizamos nosso tempo também. Então, mais uma vez, eu reforço aqui para vocês assinalarem aí a nossa lista de presença, né? Assinarem. Fico à disposição, ficamos aqui no NUC, apesar de não ser nossa ingerência, mas a tarefa de supervisão, as supervisoras se colocam à disposição também, já conversamos, mas nós estamos aqui para dar apoio pedagógico também, tá? Então, nós agradecemos grandemente a participação de todos vocês, esse material será enviado, e é isso, tá? Espero ter conseguido contribuir para clarear um pouco sobre tarefas. Então, bom dia a todos vocês, bom trabalho. Até mais, até a próxima. Pessoal, mais um aviso.
Mais um aviso, a lista de presença parece que não está disponível para todos, nem todos viram, então nós estamos recolocando, tá? Estamos repostando a lista, aqueles que não conseguiram ter acesso, a gente está colocando novamente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.